Quem nunca, né? Pediu aquela ajuda e nada. Foi completamente ignorado. Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa lei de poder, uma lei bem cínica, na verdade, que explica direitinho por que isso acontece e, mais importante, como fazer para que isso nunca mais se repita. A ideia por trás disso é bem direta. Quando a gente precisa de alguma coisa, ficar apelando para a gratidão ou para a bondade da pessoa, é uma aposta arriscada. A aposta certeira mesmo é ir direto no egoísmo puro e simples. Então, a lei aqui é bem clara. Ficar cobrando favor antigo não funciona. As pessoas, na real, esquecem, ou fingem que esquecem, né? O grande pulo do gato é montar o seu pedido de um jeito que a outra pessoa olhe e pense: opa, o que eu ganho com isso? O benefício para ela tem que ser gritante. Ok, para a gente ver o que acontece quando alguém ignora essa regra, vamos fazer uma viagem no tempo. Prepara aí porque a gente vai para a Itália do século XIV e a história não acaba bem. O que rolou foi o seguinte: a família Poggio, que era super poderosa, ajudou um cara chamado Castruccio a virar o chefão de Lucca. Só que assim que ele chegou lá no topo, ele basicamente esqueceu quem ajudou ele. Claro que os Poggio não gostaram e começaram uma rebelião. No meio dessa confusão toda, aparece Stefano de Poggio, um dos mais velhos da família, e consegue acalmar os ânimos. Ele, coitado, na maior ingenuidade, achou que podia ter uma conversa franca com o novo líder. E aqui está o X da questão, a falha de comunicação total. De um lado, o Stefano falando de justiça, de gratidão, de misericórdia, coisas nobres. Do outro, o Castruccio, que só pensava em poder, egoísmo e crueldade. Para ter uma ideia, esse Castruccio uma vez disse que quando executou um aliado, ele não matou um velho amigo, mas sim um novo inimigo. O cara só entendia uma linguagem, a do poder. É isso. Pro Castruccio, esse papo de gratidão do Stefano não era uma dívida para ser paga. Pelo contrário, era um peso, um fardo que ele precisava tirar das costas. E qual foi a solução dele para se livrar desse fardo? Simples, se livrar da família Poggio inteira. Essa fábula de Esopo é perfeita para ilustrar isso. O camponês não ia cortar mais a árvore porque sentiu pena dela, não. Ele poupou a macieira porque, de repente, ela tinha algo de valor para ele: mel. Ou seja, ela passou a servir ao interesse dele. Ok, já vemos o que dá errado. Agora vamos ver o que dá certo. A gente sai da Itália e vai para a Grécia Antiga para um caso em que essa lei do egoísmo foi usada com maestria e garantiu a vitória. O cenário era o seguinte: ano 433 a.C. A cidade de Corinto e a ilha de Corcira estavam prestes a entrar em guerra. E as duas precisavam do apoio de Atenas, a grande potência da época. Quem conseguisse convencer os atenienses, basicamente ganhava a guerra antes mesmo dela começar. E aí os embaixadores foram para Atenas. Corinto chegou com um discurso super emocional, lembrando de favores antigos, de amizade, tentando criar aquele sentimento de "vocês nos devem essa". Já Corcira foi na contramão. Eles admitiram que nunca foram grandes amigos de Atenas, mas trouxeram uma proposta focada 100% no futuro. Uma proposta que era praticamente irrecusável. E a proposta de Corcira era essa aqui, genial. Eles disseram: Atenas, vocês têm a maior marinha da Grécia. Nós temos a segunda maior. Imaginem se a gente juntar as duas. Essa força naval combinada seria tão absurda que colocaria medo até em Esparta, a grande rival de Atenas. Era um apelo direto ao interesse, ao poder. Então, mesmo com todo aquele discurso sentimental de Corinto, não teve jeito. Os atenienses, que eram super pragmáticos, votaram em peso pela aliança com o Corcira. Mas por quê, né? Simples. Porque os atenienses sabiam que uma amizade antiga não valia nada perto de um poder futuro gigantesco. Na verdade, aquele papo de gratidão de Corinto só irritou eles, deixou eles com a sensação de que estavam sendo cobrados. Já a proposta de Corcira era limpa, direta, sem chantagem emocional. Era um negócio bom para o futuro. E foi isso que eles escolheram. Beleza, a teoria é ótima, os exemplos são incríveis, mas e na prática? Como é que a gente aplica essa lei no dia a dia? O segredo todo está em entender a cabeça da outra pessoa. A grande virada de chave é perceber que quando se pede ajuda, o foco não pode estar nas suas necessidades, mas sim nas deles. O primeiro passo é sacar o que move aquela pessoa. É dinheiro, é status, é segurança. Depois que se identifica isso, basta apresentar o pedido como se fosse a solução perfeita para o que ela quer ou precisa. Olha esse caso do Genghis Khan.
Ele queria simplesmente destruir as cidades da China. Para ele, aquilo tudo era só pasto para os cavalos. Aí chegou um conselheiro, o Yelu Shutsai. Ele não tentou apelar para a misericórdia, para a história, para a cultura. Seria inútil. Ele foi direto na ferida, a ganância do Khan. Ele mostrou com números que taxar as cidades e os artesãos daria muito mais lucro do que destruir tudo. O resultado? Khan poupou as cidades. Contribuintes vivos dão mais dinheiro que mortos, né? A mesma coisa aconteceu no Japão, lá no século XVII. Os portugueses chegaram tentando converter todo mundo ao catolicismo e, ao mesmo tempo, queriam um monopólio comercial. O imperador não gostou nada dessa mistura e expulsou eles. Logo depois chegaram os holandeses. O foco deles? Apenas negócios, comércio. Eles apelaram só para o interesse econômico do Japão e, adivinha? Conseguiram o que queriam. Mas atenção, não é sempre sobre apelar para a ganância pura e simples. Existe um detalhe, uma nuance nessa lei que, quando bem entendida, deixa ela ainda mais poderosa. A questão é, e quando a pessoa com quem se está lidando acha esse papo de interesse, de ganância, uma coisa meio vulgar, que não é nobre? Bom, para esse tipo de pessoa, o egoísmo se manifesta de outra forma. O interesse delas é a oportunidade de mostrar o quão nobres, poderosas e caridosas elas são. Elas se sentem bem, se sentem superiores ao ajudar os outros. A grande sacada, então, é dar a elas a chance de brilhar, de mostrar esse bom coração para todo mundo ver. Então, o resumo da ópera é preciso saber ler a pessoa. Se o que move ela é grana, não adianta falar de caridade. Mostre o lucro. Agora, se ela quer parecer uma pessoa boa e generosa, não fale de dinheiro. Dê a ela uma causa nobre para abraçar. Uma chance de parecer um herói. No fim das contas, a gente pode pensar nisso como duas cordas. A corda da gratidão é frágil. Ela se desgasta com o tempo e uma hora arrebenta. Já a corda do interesse mútuo, onde os dois lados ganham, essa sim é forte. É uma corda que dura. Então fica aí a pergunta para a gente pensar. Da próxima vez que for preciso pedir ajuda, qual caminho seguir? O da memória, que é instável e muitas vezes ingrata? Ou o caminho do interesse, que é sólido e focado no futuro? A escolha dessa abordagem pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso.